Queria chamar o pregador dessa manhã. Deixa eu orar. Vamos orar por ele? Pai querido, eu quero colocar a vida do Levi diante do Senhor, Pai. Te agradecer, Pai. Te bendizer e te exaltar pela vida dele. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Senhor. Pela forma como o Senhor tem enchido, o Senhor tem ensinado, tem ministrado. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo venha com poder, com autoridade sobre a vida dele. Enche ele de palavras, Deus, que sejam como espada de dois gumes, Deus, no nosso coração, apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, Senhor. Eu peço, Deus, que o Espírito Santo, Deus, venha com autoridade mesmo, Pai. Obrigado pela vida dele, que ele se coloque aqui como instrumento do Senhor, disponível para ser usado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bom? Não por acaso esse vai ser o tema da minha mensagem, mas vocês já vão entender por quê. Vamos abrir lá em Filipenses, o capítulo 4. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. Eu estou lendo aqui na versão Ará, Almeida Revista Atualizada, tá? É um pouquinho mais antiga, mas pode acompanhar na sua versão aí sem problema, tá? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores, meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Por que o tema da minha mensagem é a paz do Senhor? Porque a gente está acostumado a ouvir isso como um jargão, né? Como um padrão a ser repetido, né? Pelas igrejas e tudo mais. A gente deseja a paz do Senhor na vida da outra pessoa, né? E é interessante que muitas vezes a gente usa isso como um amuleto, né? Como algo místico, como algo talvez repita mesmo sem entendimento. E o que eu queria conversar com vocês aqui é como que a gente alcança essa paz do Senhor. Então vamos do início. Eu estou usando aqui o dicionário Strong, que é um dicionário que ele traduz os textos originais para inglês, e daí do inglês eles traduzem para o português nessa versão Almeida Revista Atualizada. Então acho que é onde a gente consegue chegar mais próximo do texto original. E eu só não vou falar as palavras em grego porque eu não sei como falar, né? Eu vou dar o significado para vocês. Mas, enfim, qual que é o contexto? O que está acontecendo aqui? É provável que Paulo tenha escrito a carta à igreja de Filipe, né, aos filipenses, em algum momento entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. Então, ele escreve essa carta agradecendo
né, e exaltando a igreja de Filipe pelo sustento e dando a eles alguns conselhos acerca da vivência, do dia a dia, enfim. Tá, beleza. Então é mais ou menos 30 anos depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. Paulo saiu, pregou o evangelho e agora nesse momento ele está preso em Roma, sem saber qual era o futuro dele, sem saber se dali a alguns dias ele poderia ser executado, poderia ser decapitado, enfim. E eu fico imaginando o que passava na cabeça dos discípulos depois que Jesus falou que em breve ele voltaria. E aí, tanto que depois, né, a gente tem lá o texto que fala que os homens eles ficaram olhando para cima, né? Ficaram dias e dias esperando Jesus voltar ali mesmo, né? E eles não entenderam que o breve era relativo, né? Nesse sentido, relativo. E, enfim, então, 30 anos depois dessa promessa, a gente não sabe como que estava a fé e a esperança de Paulo naquele momento, né? E mesmo assim, nesse contexto todo, ele escreve uma carta justamente dando conselhos para uma igreja como ficar em paz, entende? E ele dá conselhos e passos muito práticos, e eu vou listar aqui 3 deles, para que a gente possa viver nesse estado constante de paz, independente da circunstância, independente do momento, porque a paz ela não é um amuleto, ela é o resultado de escolhas intencionais. Então, a primeira escolha que a gente tem que fazer está lá no versículo 4. Eu vou lendo de 1 em 1 e aí nós vamos conversando sobre. Então, qual que é a primeira escolha que a gente precisa fazer? Alegrar-se. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o sentido dessa palavra aqui não tem muito mistério. É realmente regozijar-se, estar contente. Que o teu contentamento ele esteja no Senhor. Que a tua satisfação ela esteja no Senhor. Então, a gente precisa buscar esse contentamento no nosso relacionamento com Jesus Cristo. É ali que a gente vai entender e alcançar a nossa verdadeira felicidade. Porque é muito interessante, né? O mundo fala muito sobre encontrar a felicidade, sobre qual que é o segredo da felicidade, qual que é todo esse mistério. Eu me arrisco a dizer que a vida é mais do que buscar ser feliz. A vida é sobre Cristo. E a felicidade, que é um dos pontos para a gente viver, ela é encontrada em Cristo Jesus. Quando a gente investe um tempo intencional no relacionamento com Cristo Jesus, à medida que nós nos aproximamos dele, ele se revela a nós. E essa revelação e esse conhecimento vai trazer a satisfação que o nosso coração precisa, vai trazer a alegria que o nosso coração precisa. E aqui eu quero fazer um paralelo com o texto de Filipenses 3, do 7 a 11. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Mas esse é um dos textos que eu acho que eu considero mais incríveis assim da Bíblia, sabe? É umas falas de Paulo que revela muitos segredos da fé cristã e de como viver a nossa fé. Então, Filipenses 3, do 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nesse texto, Paulo ele lista, um pouquinho antes, todas as conquistas que ele teve na fé dele. Ele lista toda, né? Ele fala assim, que eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu era irrepreensível na vivência da fé. Quanto à lei, eu era fariseu. Então, assim, de um modo de dizer, a gente pode até falar que Paulo era perfeito. Ele era irrepreensível. E ele fala assim, tudo isso eu considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, conhecer a Cristo era mais importante, era maior. E a ponto dele considerar todas as conquistas que ele tinha como refúgio. Só que refúgio aqui também é a palavra mais bonitinha que usa nessa versão, mas é esterco. É cocô, entendeu? Então ele abre mão de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele viveu, só para conhecer a Cristo Jesus. E, assim, eu quero fazer um parênteses aqui, e talvez eu fuja um pouquinho do tema da minha mensagem, mas eu sinto uma necessidade de falar sobre isso, isso queima no meu coração, isso arde, que é essa coisa do conhecimento de Cristo, do conhecer a Jesus. Porque eu acho que a gente se acostumou a viver de uma forma muito rasa, entende? A gente se acostumou com aquilo que a gente já conhece, entende? A gente se satisfaz naquilo que a gente sabe. E parece que assim, eu não sei se como é que eu explico isso? Mas assim, parece que a gente deixou Cristo crucificado, entende? Parece que a gente resume tudo à obra redentora dele. E claro, é maravilhoso, eu não quero de modo algum tirar a importância da morte de Cristo. Porque, querendo ou não, é isso que nos conecta a Deus. Mas esse não é o ponto final do Evangelho. Esse é o ponto de início. A morte de Cristo e a ressurreição dele é onde inicia tudo. Entende? Então, parece que a gente sabe e se contenta a conhecer até a morte dele, até a ressurreição dele. E daí ele sobe e algum dia ele vai voltar. E a gente para nisso, entende? E Paulo está falando aqui da sublimidade do conhecer a Cristo. Gente, nós estamos falando do nosso Criador. A gente está falando daquele que fez todas as coisas. Lá em João, no 1º capítulo, ele dá toda aquela maravilhosa descrição acerca de Cristo. E ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. E por meio dele foram feitas todas as coisas. Então, há muito mais para a gente conhecer. A nossa mente humana não consegue encaixar e guardar tudo sobre Cristo. É impossível. Então, precisa ter essa angústia no nosso coração se a gente se contenta, sabe? Eu me peguei contente com aquilo que eu sabia, sabe? E como que isso não me incomoda? E como que isso não incomoda o meu coração, sabe? Tem mais para conhecer de Jesus. Tem mais que Ele quer revelar. Então, a gente precisa desse entendimento de que sempre é possível conhecer mais de Cristo. Sempre, sempre, sempre. E é esse conhecimento de Cristo que vai nos dar essa ânsia de viver mais, entende? Vai nos ensinar a viver essa vida
E, enfim, é impossível resumir todos os benefícios de se conhecer a Cristo. Porque não é só sobre aquilo que a gente pode ganhar, entende? Mas é muito mais, gente, é muito mais, é muito mais. A gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa entender que Cristo tem muito mais para nós, para nos revelar, para se aproximar de nós. Ele quer desenvolver esse relacionamento com a gente, entende? Por isso que se existe em nós alguma apatia, alguma frieza, algum comodismo, gente, isso precisa incomodar a gente. Precisa incomodar a gente, precisa. Porque Cristo é maravilhoso demais para a gente ficar apático a Ele. E a gente resolve isso, a gente não consegue resolver sozinho. A gente precisa de Cristo também para isso. Entende? Tudo volta para Ele, tudo vem dele, sabe? Porque, beleza, nós precisamos amar mais a Cristo, mas para amar mais a Cristo nós precisamos de Cristo, entende? E é essa oração de quebrantamento, de arrependimento, de rendição que move o coração de Deus a nosso favor. E coloca em nós essa fome, tira de nós o comodismo, nos esquenta, né? Tira de nós essa frieza. A partir do momento que a gente começa a ser intencional nessa busca de rendição e falar: Deus, eu preciso de você todos os dias da minha vida. Jesus, eu preciso de você todos os dias da minha vida, porque eu sou apático, porque eu não tenho fome, porque eu sou frio. Eu preciso de você. A gente tem um belo exemplo de como se viver essa vida. Eu acho que o rei Davi, quando chega a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus, quando chega em Jerusalém, se eu não me engano, né? Gente, a alegria dele é tamanha que ele dança, ele fica nu, entende? E ele se alegra com aquilo. E a gente tem o contraste com a esposa dele, que julga a atitude dele. Então, aonde está o nosso coração? Sabe, quem somos nós? Nós nos alegramos na presença do Senhor ou nós julgamos aquele que se alegra na presença do Senhor? Entende? E, enfim, o que eu quero deixar aqui é que nós precisamos de Cristo, gente, para mudar o nosso coração, para nos levar até Ele. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. E aí, agora eu quero voltar, e é um traço muito claro daquele que conhece Jesus e daquele que tem o Espírito Santo, a alegria de viver, a alegria de estar na presença dEle. A alegria que permite que a gente passe pelo sofrimento de uma forma leve, entende? E é isso que Paulo fala, isso é resultado do conhecimento de Cristo, entende? A alegria, essa é a primeira escolha que a gente precisa para alcançar esse estado de paz, não só interno, mas externo. Já vou explicar sobre isso. A segunda, agora, né, depois desse parênteses longo aqui, eu quero voltar para a segunda escolha que nós temos que ter para... Calma lá que não para ser. A segunda escolha que a gente precisa ter é a simplicidade. Lá no versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses, ele fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A moderação aqui, ela é a característica daquele que evita os excessos. Então,
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, nós precisamos ter essa escolha de evitar os excessos. Nós precisamos escolher uma vida simples. O que tem deixado o nosso coração ansioso? Acho que você pode se perguntar aí nesse momento, o que tem deixado o seu coração aflito? O que tem deixado o seu coração ansioso? E a escolha aqui que a gente tem que fazer e o direcionamento de Paulo para essa questão, ele fala assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. A súplica aqui, ela tem a ver com aquilo que é necessidade, a indigência, a falta. Então a gente pede para Deus aquilo que tem nos faltado. A gente apresenta diante de Deus aquilo que tem deixado o nosso coração ansioso e aquilo que nos falta. Por isso que eu acho que é importante a gente ter sabedoria nesse tempo de reconhecer o que de fato é importante, o que de fato nos é necessário. Me lembra muito aquele texto que Jesus fala que Marta está ansiosa por causa de muitas coisas e está com os afazeres e precisa fazer, e ainda cobra Jesus para que Maria viesse ajudá-la nas tarefas. E aí Jesus fala: Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Na verdade, somente uma delas é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, gente, o que é necessário mesmo na nossa vida? Quais são de fato as nossas necessidades? Eu acho que a gente precisa de Jesus até mesmo para descobrir isso, entende? O que de fato tem tirado a nossa paz. Mas, gente, talvez, primeiro, se aquilo de fato é necessário para você, Deus vai suprir. Porque Ele é um bom pai, Ele é um pai amoroso e Ele não vai deixar que os seus filhos morram de fome ou morram de frio. Entende? Então, aquilo que a gente precisa, Deus vai suprir, gente. Deus vai suprir. Talvez o teu coração ele esteja ansioso com algo que você não precise. Então, cabe a nós ter essa sabedoria de identificar aquilo que nos falta, e aí entra a moderação, que é justamente evitar os nossos excessos. Talvez nós estamos preocupados com algum excesso. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 7, fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essas são as palavras que a Bíblia nos diz. Então, gente, nós podemos acreditar nelas, nós podemos ter a nossa completa fé de que Deus vai suprir tudo que a gente precisa. E, gente, nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte em tempo oportuno. Eu gosto de imaginar que tipo de coisa Jesus conversava com o Pai quando Ele se retirava naqueles momentos. Que tipo de oração será que Jesus fazia? Eu imagino que, como Ele tinha parado de trabalhar quando Ele começou o ministério dele, e Ele tinha talvez 12 cabas ali para manter, né? E, enfim... E outra, só um parênteses aqui, que os discípulos, eles eram jovens, tá? A gente tem uma noção disso porque quando Jesus vai pagar o imposto, ele fala: Pedro, já é uma história absurda aí, né? Porque ele fala assim: Pedro, vai lá no rio, pega o peixe, na boca do peixe vai ter a moeda necessária para pagar o meu e o teu imposto. Já é absurdo aí. Mas aí então a gente tira daí o seguinte, né? Que naquela época, a lei de Moisés falava assim que os homens acima de 20 anos, se eu não me engano, 20 ou 21 anos, não tenho exatamente essa informação, tá? Mas é nessa faixa, acima disso deveriam pagar imposto.
Então Jesus tinha 30 anos, que a gente sabe, e Pedro provavelmente acima disso, porque só eles dois tinham que pagar o imposto. Ele não falou, não se refere, né, ao imposto de mais nenhum dos discípulos, então a gente assume que eles tinham abaixo dessa idade. Então, voltando um pouquinho mais, ele tinha que alimentar, gente, um monte de adolescente. E adolescente come, você imagina aqueles pescadores lá, né? Eram pescadores, trabalhadores, coletores de impostos, enfim. Aquela rapaziada devia comer, né? Enfim, só viajando aqui, tá? Ele levava tudo isso em oração para o pai. Entende? Ele conversava isso com o pai, ele expunha essas necessidades ao pai. Eu imagino esse tipo de coisa, né? E finalmente, a terceira escolha que a gente precisa fazer é justamente no que nós pensamos. E aqui eu nem preciso falar muita coisa porque o texto é claríssimo. Ele fala: finalmente, irmãos, o versículo 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não à toa, Paulo vai falar a mesma coisa em Colossenses, quando ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando a gente escolhe no que pensar, quando a gente é intencional naquilo que a gente pensa, a nossa mente ela vai se transformando. Inclusive nas coisas erradas, tá, gente? Então, se você está cultivando algum pensamento que é uma mentira de Satanás, joga isso fora. Se você tem cultivado algum pensamento autodepreciativo, joga isso fora. Se você tem pensado coisas ruins, se você tem enchido a tua mente de coisas ruins, gente, joga isso fora em nome de Jesus, porque com o tempo isso vai transformando o nosso coração. E essa é uma regra, porque aquilo que a gente pensa vai se tornando uma verdade aqui dentro. E quanto mais for a verdade aqui dentro, mais é difícil de mudar depois. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos com aquilo que a gente tem assistido, com aquilo que a gente tem ouvido, com aquilo que a gente tem falado. Talvez até mesmo com quem a gente tem conversado. Porque tem algumas pessoas que parece que só saem coisa ruim da boca dela, sabe? Eu tinha uns amigos na faculdade que, assim, pelo amor de Deus, gente, eles só falavam absurdos, sabe? Eram palavrões e frases absurdas, assim. E, assim, claro, às vezes a gente não tem como fugir muito disso, mas a gente tem que ser muito intencional, a gente tem que ser muito cuidadoso nisso. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que inunda a nossa mente vai transformar o nosso coração. Por isso que Paulo fala: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e se alguma virtude há e algum louvor existe. Esse é um filtro. A gente coloca tudo que a gente tem assistido. O que você tem assistido talvez passa nesse filtro. O que eu tenho ouvido passa nesse filtro. O que eu tenho falado passa nesse filtro. Então, decorar esse versículo eu acho que é um passo legal para a gente fazer. Talvez um passo prático, fica de lição de casa. Até a célula, todo mundo decorar esse versículo aqui. Porque vai começar a transformar a nossa mente aos poucos. A gente teve essa aula na ETED e que eu confesso que no início eu achei um pouquinho viajada a ideia, mas depois eu vi que faz muito sentido. Que é você escolher aquilo que você vai falar para você mesmo e pensar. Então, ter pensamentos intencionais. Então, eu escolho pensar que eu sou filho de Deus. Eu escolho pensar que o Espírito Santo habita em mim. Eu escolho pensar que o perdão de Deus me encontrou. Verdades bíblicas. De novo, passando nesse filtro aqui,
quando a gente cultiva esse tipo de pensamento, e talvez a gente não acredite neles de primeira, tá? Talvez seja esquisito no início e você vai falar, não, mas isso não é verdade. E talvez seja até algo assim, alguma dificuldade que você tem, vamos supor, um medo de dirigir, sei lá. Aí você, na tua cabeça, já, mesmo que você pense, eu não tenho medo de dirigir, você sabe que aquilo é uma mentira. Mas a partir do momento que você começa a pensar intencionalmente nisso, aos poucos o teu coração vai se transformando também. Porque essa é a regra colocada aqui para nós. Finalizando essa parte aqui, lá em Colossenses 3 ele vai falar: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Pensemos nas coisas do alto. Eu acho que é muito perigoso a gente começar a cultivar um pensamento muito mundano, sabe? Um pensamento muito centrado e voltado aqui para essa terra. E, gente, a gente precisa começar a pensar nas coisas lá de cima, para que a nossa mente aqui seja transformada e a gente viva uma vida que vai nos levar para Cristo, entendeu? Viver uma vida que vai nos levar a uma vida no reino dos céus, quando Cristo voltar. Entende? Essa esperança, ela precisa estar cravada no nosso coração, entendeu? Essa esperança, a gente precisa viver com ela dia e noite, de que Cristo, o nosso Senhor, vai voltar e Ele vai enxugar de todo o olho as lágrimas, e não haverá mais morte, não vai ter mais doença. Gente, a gente precisa dessa esperança. A gente precisa da esperança de que Cristo vai voltar e de que essa terra vai ser transformada e de que tudo que existe de ruim agora vai passar e a gente não vai precisar mais nos preocupar, nada mais vai ansiar o nosso coração. E nós precisamos dessa esperança para viver essa vida aqui. Gente, a gente não pode ficar preso nessa terra, nessa vida, gente. Pouco importa o que acontece conosco aqui, gente, porque a gente vai viver depois. A gente fica muito preocupado com os nossos sonhos, com os nossos planos, com os nossos desejos, mas, gente, nada disso importa, porque vai passar. Gente, a gente precisa viver uma vida que agrada a Cristo, a gente precisa viver os planos de Cristo, porque são esses planos que vão nos dar uma vida depois daqui, gente, que não acaba. A gente precisa ter essa esperança de que nós vamos viver do lado do nosso amado, daquele que nos ama. Então, a gente não pode ficar preso, gente, não vamos prender a nossa cabeça nessa terra. Não vamos ficar com o nosso pensamento preso aqui. Porque existe uma esperança. Existe um tempo vindouro. Existe um tempo maravilhoso onde Cristo vai reinar sobre todas as coisas. Em que Cristo vai subjugar todo o mal e nada mais vai superar o poder daquele que nos ama. Então, vamos pensar nas coisas lá do alto. Vamos cultivar essa esperança. Vamos cultivar um relacionamento com o nosso Deus que nos ama para que a gente possa viver uma vida de esperança. E uma vida que traga esperança para os outros também. A nossa vida, para que a nossa vida aponte para Cristo e aponte para essa esperança também. Então, finalizando já, a paz, ela não é um sentimento, ela não é um amuleto, ela não é mística. Ela é só o resultado dessas escolhas que a gente faz. É resultado de cultivar uma vida com Cristo. E não só a nossa paz aqui dentro da nossa cabeça, mas a paz no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa convivência com as outras pessoas. Nós vamos ser os chamados pacificadores.
Lá em Mateus 5:9, o próprio Cristo vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando a gente luta pela paz, a gente carrega essa identidade de filho de Deus. Porque quando a gente escolhe a paz, é aquilo que fala em Filipenses. Ele vai falar: quando você faz essas escolhas, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Se o nosso coração está guardado em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, é por isso que somos chamados filhos de Deus. Porque os pacificadores, que são filhos de Deus, têm o coração guardado no Filho de Deus. É por isso que Jesus fala isso, que os pacificadores serão chamados filhos do Pai. Então, a gente precisa lutar por essa paz, a gente precisa escolher essa paz. Porque essa paz, ela vai assegurar a nossa fé, ela vai assegurar a nossa identidade em Cristo. Quando a gente vive nessa paz, é mais fácil e mais tranquilo de conhecer a Cristo, porque a nossa cabeça ela não vai estar mais preocupada com outras coisas e ansiando outras coisas. Nós só vamos estar preocupados em olhar para Cristo e entender aquilo que Ele quer nos revelar e, enfim, conhecer mais Jesus. Porque essa paz vai guardar o nosso coração. Então, a gente não pode negligenciar essa busca pela paz. Se nós temos a oportunidade de pacificar o local que estamos, que assim seja feito. Se nós temos a oportunidade de pacificar a vida de outra pessoa, que assim seja feito. Porque essa paz, ela guarda não só o coração da pessoa, mas o nosso também. Amém? Então, sejamos pacificadores. Pacificadores do reino, aqueles que são chamados filhos de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua graça ela nos alcança todos os dias. Jesus, nós queremos suplicar agora, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Se nós temos alguma necessidade, é o Senhor. É de Ti que nós necessitamos, é de Ti que nós precisamos, Senhor. Senhor, nós não precisamos de mais nada a não ser estar aos Seus pés, Jesus. Que essa seja uma verdade no nosso coração, que essa seja uma verdade no coração dessa igreja. Senhor, que a gente não se preocupe com liturgias, que a gente não se preocupe, Jesus, com número de pessoas, Jesus, mas para que a gente se preocupe em conhecer a Ti. Para que a gente se preocupe em estar aos Teus pés, Jesus, e ouvir as Tuas palavras e desfrutar da Tua presença, Jesus. Porque é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti, Jesus. Nós Te pedimos para que a Tua paz, Senhor, ela possa inundar esse local nesse momento, Jesus. Espírito Santo, vem caminhar entre nós, Jesus. Soprando a Tua brisa suave, Jesus. Jesus, acalmando as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Jesus. Meu Pai, para que a gente possa simplesmente estar aos Teus pés nesse momento. Cristo, nós Te amamos. Nós desejamos o Teu coração, nós desejamos estar contigo. Desejamos ouvir a Tua voz e aprender das Tuas palavras, Jesus. Obrigado, Jesus, por tão doce graça, Pai. Senhor, guarda o nosso coração. Senhor, é uma súplica, Senhor, que a Tua igreja faz, Senhor. Transforma o nosso coração a ponto de buscarmos intencionalmente essa paz, Jesus. A ponto de não nos preocuparmos com nada a não ser Te buscar, Jesus. Move o nosso coração nessa direção, Jesus. Espírito Santo, vem trabalhar em nós, vem realizar a Tua obra, de forma que a gente possa olhar para Ti com muito amor, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.